A boa e a má informação implica que tu andes à pesca dela, normalmente já na agulha, num palheiro. Nesse sentido, trabalhar com bases de dados e saber fazer limpeza a bases de dados, estruturar dados e afins, é obviamente importante. E depois perceber os dados que tu estás a ver. Ou seja, uma das coisas que de vez em quando acontece é as pessoas não perceberem os dados o suficiente para poder tirar conclusões ou poder tirar as conclusões certas. Nesse sentido, mais do que os bons ou os maus dados, é se tu sabes suficientemente sobre o que é que estás a trabalhar e números e afins para tirar as conclusões certas ou todas as erradas. Quando nós estamos a olhar para dados e dados estatísticos, nós temos que perceber de estatística. Okay. Portanto, temos que acrescentar isto às competências dos jornalistas que querem trabalhar estas áreas. Porque, por exemplo, para eu conseguir perceber o que é que está de errado com uma determinada coisa quando estou a fazer a análise estatística, eu tenho que perceber como é que a estatística funciona, tenho que perceber de indicadores, tenho que compreender os números, não é? Mas o faro jornalístico tem de lá estar. The source, where does data come from, is really important. I would also say there's a kind of reliability question there about the history of the data too. You know, does the organisation that's giving the data have an interest in its data not being completely honest? And I think that's kind of unusual, but it does happen sometimes. And bad information, sometimes information is collected by the most august and reputable bodies proves itself to be unreliable and bad. I think often the way around that is to use the sanity check and have a vague idea of what's right and what's wrong in the world and kind of ask yourself, does this feel right? Does this data feel like it's telling me the truth or not? São competências sobretudo jornalísticas, não são que quando se fala em jornalismo de dados, e eu tenho visto isso muito recentemente, às vezes há muito um enfoque em competências técnicas de visualização, em competências técnicas de utilização de ferramentas. É muito bom se um jornalista souber utilizar uma base de dados, se souber utilizar ferramentas que criam gráficos, é muito bom se um jornalista souber coisas como SQL, que é uma linguagem específica para questionar bases de dados, mas a competência que se pretende é sobretudo a competência jornalística. O jornalista, as outras competências, as relações podem eventualmente buscar fora, podem tê-las dentro, podem buscá-las fora para ter projetos específicos. O jornalista tem que olhar para aquela informação e perceber o que é que quer saber dali, o que é que dali pode sair que é interessante ou relevante e que depois que outro tipo de trabalhos pode construir sobre aquele manancial de dados. In the same way as you shouldn't necessarily trust someone because they happen to be a government employee or a very senior person or even an academic, you should always treat data with the same skepticism as you would treat any source. So you need to think about what's the vested interest of the source of this data. This data doesn't just happen without any context. It's gathered by humans. It might be selected by humans and presented by humans. Even automatically generated data, if you look at things like Twitter behavior, you know, Twitter users select themselves and their communication is selected in certain ways. There is still human intervention there. Devemos, de facto, ter uma mentalidade virada para a interpretação de Big Data. Devemos dominar a linguagem e as ferramentas disponibilizadas pelo Excel, bem como ter alguns conhecimentos de estatística e de métodos de ciências sociais. No entanto, sem as outras competências que são já inerentes ao próprio exercício do jornalismo, sem ser de dados, o jornalismo no geral, não levamos o nosso trabalho a bom porto. Isso é a grande questão quando estamos a falar das nossas fontes, tanto das nossas fontes, neste caso o jornalismo de dados, que são os dados, como outro tipo de fontes. Não é? Aí é um exercício muito subjetivo, portanto, não há propriamente uma ciência para tu conseguires definir o que é a boa ou da má informação. É óbvio que é preciso ir confirmar, é preciso ir ver de onde é que vêm esses dados, qual é a fonte original desses dados, quem é que os está, no fundo, por lado a agregar, quem é que os está a organizar,
onde é que aqueles dados foram disponibilizados, se fazem parte de alguma fonte institucional, de alguma organização, ou se, por exemplo, nos cruzamos, sem saber muito bem a origem, nos cruzamos com um conjunto de dados, seja num blog, etc. E então aí é óbvio que é preciso ter muito mais cuidado e saber de onde é que isso vem e qual foi a fonte original. Portanto, daí eu diria que não, que esse exercício de verificação não varia muito daquilo que se faz quando estamos a trabalhar com dados ou daquilo que se faz quando estás a trabalhar com outro tipo de fontes, com outro tipo de fontes. Isso exige uma formação de pensamento crítico, mas com uma tendência mais quantitativa do que tradicional. E lógica também, a lógica formal também é uma coisa importante para a formação do jornalista. Análise de dados e depois estatística, né? Com conhecimento fundamentado de estatística é importante para o jornalista hoje em dia ser capaz de interpretar esses dados e poder extrair significado desses dados, né? E depois disso, técnicas de análise, né? Técnicas de exploração e de análise, como pode ser a visualização, o mapeamento, o uso de gráficos estatísticos, etc., não para apresentar esses dados ao público, mas para analisar, para extrair de novo o significado desses dados, né? Isso em estatística se chama exploratory data analysis, que é análise exploratório de dados, né? Que são uma série de técnicas de estatística que usam visualização de informação para poder extrair significado desses números. One way to distinguish, what might be good data is what is the, who has gathered it? Do they have a reputation to uphold? Are they, is it their job to gather good data, to make sure that it is that it is properly gathered together, and so on? One of the reasons the campaign finance data is so iffy is because very often it's gathered by campaign volunteers who take handwritten forms and enter it in, but they personally have there's no penalties for doing it badly, for instance. On the other hand, much more important data that's been gathered by government agencies might be, their jobs might be at stake if they gather it wrong. So looking to see, who has basically a reputation to uphold, and it's a big part of their job to gather good data. That's another way of telling whether you have good information. Finally, let's say you do get the data into Excel, doing things like simple frequency tables is a good way to see what kind of data cleanup you might have to deal with. If you, for instance, if your data includes a variable for gender and it shows more than 2 genders, then you obviously have some work to do, and that can happen if you have, for instance, males reported both as male and M, for instance, or sometimes you'll see 1s and 0s. That kind of thing. So, once again, you have to standardize, make sure everybody is using the same nomenclature.